Um espírito na minha mãe falou que ele estava muito magoado com a família dele. Por quê? Porque ele tinha tido uma dor muito forte no coração, levaram ele para o hospital. Ele falou, e depois que eu me senti bem, eu saí do hospital, fui para minha casa, ninguém mais olhou para mim. Eu tinha 8 anos e meio de idade. Quando a minha mãe, Maria Merle Ferreira, ela falava pro meu pai, o apelido dele era Tuta, ela falava, Tuta, vai me dar aquele negócio, eu vou pra cama correndo. E ela ia pra cama, deitava, num segundo já não era mais ela. Era uma outra voz, um pouco diferente da dela, com sotaques, que divergiam do original da voz dela. E eram espíritos que vinham nela, então ela tinha uma mediunidade que a gente não sabia, nós éramos católicos, não tínhamos noção do espiritismo. E eu então com 8 anos e meio, meu pai estava trabalhando à noite, e era sempre de noite que dava isso na minha mãe. Então eu comecei a falar com os espíritos. Aquilo que eu tinha ouvido meu pai falar nas vezes dele, agora era a minha vez. E eu falava com os espíritos, né? Então aconteceram casos assim, muito diferentes, onde o espírito, ele não aceitava que ele havia já desencarnado. E eu falava, ô irmão, você já morreu. E ele fala, não, não morri, eu tô aqui, eu tô vivo. Mas você tá usando a voz da minha mãe. Aí eu deixava eles assim um pouco com uma interrogação, né? E eles estavam notando que eles estavam usando a voz da minha mãe, né? Eu falei, eu não tô ouvindo a sua voz, eu tô ouvindo a voz da minha mãe um pouco modificada. Então, não sei, tem um caso interessante que eu posso falar, né? Eu já tinha 11 anos de idade e eu, saindo da escola, assim, eu vendia gibis usados, eu sempre tinha o meu dinheirinho comigo, né? Meus pais eram pobres. Então, um belo dia, um espírito na minha mãe falou que ele estava muito magoado com a família dele. Por quê? Porque ele tinha tido uma dor muito forte no coração, levaram ele para o hospital. Ele falou, e depois que eu me senti bem, eu saí do hospital, fui para minha casa, ninguém mais olhou para mim. Meus filhos não conversam comigo, minha mulher não fala comigo. Aí eu falava, é porque você morreu, você deve ter morrido lá no hospital. Não, eu saí de lá normal, vivo. E eu falava, não é possível, né? Você deve ser um espírito. Então eu falei, me dá o seu nome, a cidade de onde você é, interior do estado de São Paulo, me dá o nome da sua esposa, do seu filho mais velho, porque ele falou que o filho mais velho tinha tomado o lugar dele na cabeceira da mesa. E ele falou, ele tomou meu lugar, eu tô sentado lá, ele vem e senta em cima de mim. Eu falo com meus filhos, com a minha esposa, eles não me atendem, ninguém liga mais pra mim. E se mostrava muito chateado, muito triste, né? E eu falava, porque você já morreu, eles não estão te vendo mais, eles não te ouvem mais. Eu sei que eu anotei o endereço da casa dele naquela cidade, os filhos, os 3 filhos e tal, o nome da mulher. E eu falei pra ele o seguinte, olha, eu vou procurar ligar pra alguma casa perto da sua casa, ver se eu falo com alguém pra chamar a sua mulher e explicar alguma coisa pra ela. Se você depois tiver alguma noção de que você já morreu, você não precisa voltar mais na minha mãe. Agora, se você não entender mesmo assim que você já morreu, você volta, eu vou conversar com você de novo. E eu sei que eu morava em Santo André, agora eu moro em São Paulo já há 8 anos, e com aquela idade, eu desci ao centro de Santo André, eu fui no centro telefônico, naquela época era as telefonistas ligando aqueles pinos no buraquinho lá e puxa daqui e tal, demorava 2, 3 horas para fazer uma ligação pro interior. E eu esperei, pagando a ligação, esperei a telefonista e falei para ela, olha, é rua tal, número tal cidade. Ela falou, lá não tem telefone nessa rua, nesse número. Eu falei, mas tem algum número próximo? Ela falou, mais ou menos pelo número aqui dá uns 200 metros, que é 200 números de diferença. Liga naquela casa. Eu falei, eu vou pedir ajuda, né? E ela fez uma ligação, atendeu uma senhora. Então eu falei, senhora, olha, o meu nome é Roberto Ferreira, eu sou um menino de 11 anos, eu moro em Santo André, e a minha mãe recebeu o espírito de um senhor que é marido de dona fulana que mora no número tal aí dessa rua. A senhora não faria caridade de chamar essa mulher? E ela falou, ai meu menino, mas é uns 2 quadras daqui. Eu falei, ai senhora, por favor, é um ato de caridade. Eu sei que a senhora se sensibilizou, foi, e eu fiquei lá no telefone esperando, né? Passado talvez 25 minutos, por aí eu não me lembro. Eu sei que ela volta com a viúva, e essa mulher viúva atende o telefone desesperada. Alô, quem que tá falando? Quem é você? E tal. Eu falei, olha, dona, calma senhora, meu nome é Roberto, eu sou assim, expliquei tudo pra ela. E a minha mãe recebeu o espírito do seu marido, mas o meu marido morreu, por isso mesmo, ele morreu, mas ele não acredita que morreu. Então eu vou contar pra senhora o que ele me falou. E aí eu conto pra ela. Ele me contou o nome da senhora, o nome do seu filho maior, que é o fulano, ou o Beltrano, que é o do meio, e o cicrano. Falei, e outra, falou que o filho mais velho tomou o lugar dele na cabeceira da mesa, quando vocês almoçam, quando vocês jantam, e ele sentou no lugar do pai. Porque aqui no interior nós temos por hábito que quando morre o chefe de família, o filho mais velho assume o lugar dele na mesa. Eu falei,
falei, então, mas ele não está feliz com isso, porque ele não acredita que morreu. Falei, vamos fazer o seguinte, senhora, cada vez que vocês se sentarem à mesa, fala pro seu filho voltar pro lugar original dele e começa a falar, poxa filha, você vê que dó que dá, papai morreu, aquele dia levamos pro hospital, mas ele não conseguiu sobreviver, fizemos o enterro dele, e vão falando coisas assim para ele, ele vai estar lá com vocês, ele vai ouvir, e aí ele vai devagarinho se conscientizando que realmente por isso é que vocês não ouvem ele, não o veem mais. E orientei, ela falou, tá bom menino, vou sim, vou fazer isso, meu Deus do céu, eu não tô sabendo disso com meu marido e tal, e lamentou tudo, desligou. Esse espírito não voltou mais na minha mãe. Então, quer dizer, eu concluí na época que ele pode ter sido esclarecido depois das conversas que teve a família sobre ele, né?